quais são as principais métricas que todo gestor de agência de viagens precisa controlar para conseguir tomar decisões assertivas e baseadas em dados. Nesse podcast, eu vou revelar 18 métricas que fazem toda a diferença na minha gestão da agência de viagens. E se você ainda não me conhece, eu sou o Bruno Barbosa, cofundador da Foco Turismo e fundador do projeto Papo de Agente. Recentemente, a minha agência de viagens virou case de sucesso na Resultados Digitais, que é a maior autoridade no Brasil quando o assunto é marketing digital. E vai ser um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho das estratégias que a gente aplica aqui, que dá muito certo e que com certeza vai fazer total diferença no seu negócio. Se você, por acaso, não conhece alguma dessas métricas, provavelmente você está perdendo vendas. Por isso, fica ligadinho, inclusive anota, é importante, tá bom? A primeira métrica é você conseguir acompanhar a quantidade de oportunidades que você gera ao longo de um mês, ou de uma semana, de um período específico, tá bom? E o que são oportunidades? Oportunidades são aquelas cotações, né? São possíveis vendas que serão fechadas, negociações que você está fazendo aí na sua agência. E eu costumo mensurar essa métrica não só por período, mas também por consultor, né? Para quem tem uma equipe e faz gestão de equipe, é importante você conseguir entender quantas oportunidades o consultor A gerou, o consultor B gerou, para você conseguir comparar essas métricas. Né? Coloque isso por períodos. Por exemplo, a gente aqui trabalha meta semanal e não mensal, justamente para poder a gente não perder o nosso mês. Né? Então toda semana a gente está reavaliando aí essas métricas. Tá? Então essa é a primeira. A segunda métrica, que é diretamente relacionada à primeira, é você saber quantas oportunidades foram ganhas. Ou seja, de todas as oportunidades que o consultor gerou, quantas viraram um negócio para a sua empresa. Né? Então, se você não tem o controle disso, recomendo que tenha. E a terceira, também conectada, é a quantidade de oportunidades que você perdeu. Então, vamos lá, fazer aqui uma conta. Se você gerou 10 oportunidades e você ganhou 3, você perdeu 6. Então, olha, você está no controle aqui de 3 métricas, tá bom? Vocês vão ver lá na frente que é possível a gente conectar essas métricas, né, cruzar essas métricas para poder extrair aí informações que nos façam tomar decisões estratégicas, tá bom? Então, a quarta métrica é você saber quantas oportunidades estão em andamento agora, nesse momento aí na sua agência. Isso porque quando você for controlar aí a quantidade de oportunidades geradas, né, você vai ver lá, por exemplo, em um mês eu gerei 150 oportunidades. Mas essa quarta métrica eu falo agora. Quantas oportunidades agora você está negociando para poder possivelmente fechar uma venda? E vocês vão entender daqui a pouquinho porque essa quarta métrica é muito importante. Tá? A quinta métrica, a gente já começa aí a cruzar os dados para poder extrair a taxa de conversão. E ter a taxa de conversão é extremamente importante e você deve fazer isso levando em consideração uma análise individual de cada vendedor que você tem na sua empresa. Se você está sozinho, aí é home office, tudo bem, é a sua taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Se você gerou 10 oportunidades, converteu 4 dessas oportunidades em vendas, a tua taxa de conversão foi de 40%, porque você vendeu para 40% das pessoas que vieram tentar comprar de você de alguma forma. Então, precisa ter o controle dessa métrica, é muito importante. Como eu falei, até individualmente, de todo mundo. Você vai perceber que existe uma taxa de conversão para cada vendedor da tua empresa e uma taxa de conversão média para toda a tua empresa. Então, em média, toda a minha empresa converte quantos por cento? E qual é o consultor que mais converte e o que menos converte? Então, é importante você ter controle dessas métricas, tá bom? O sexto indicador é o ticket médio. E o que é ticket médio? Bom, se dentro desses 10 atendimentos você fez 4 vendas e gerou um faturamento de R$4.000, então o ticket médio é R$4.000 dividido por 4 vendas, que vai dar R$1.000 por venda. Então, em média, você para cada venda vende R$1.000. Tá? Isso daí é muito importante que você já comece a criar previsões. Né? Então já vamos fazer aqui uma pegada só com essas 6 métricas.
eu gerei, vamos lá, 100 oportunidades, a minha taxa de conversão é 30%. Então, eu converti 30 vendas. Né? O meu ticket médio, vamos supor que é 3 mil reais. Então, para cada venda, eu, em média, vendo 3 mil reais. Então, a gente já começa a saber que esse consultor daí, que tem uma taxa de conversão de 30%, e que tem um ticket médio de 3 mil, que se a gente gerar 100 oportunidades para ele no mês, ele vai converter 30, e isso vai fazer com que ele gere um faturamento de 90 mil reais. Então a gente já começa a prever quantas oportunidades nós precisamos entregar para um consultor para ele conseguir bater uma meta. Então se a meta dele era 90 mil reais, a gente sabe que se gerar para ele as 100 oportunidades, ele bate essa meta. Agora, se a meta dele for 150 mil reais, a gente sabe que essa quantidade de oportunidades vai ser insuficiente. E aí a gente vai precisar trabalhar algumas ações internas para poder a gente movimentar ali, saber o que eu vou mexer aqui. A gente vai trabalhar para aumentar o ticket médio, a gente vai trabalhar para aumentar a taxa de conversão, ou eu simplesmente vou gerar mais oportunidades para esse consultor. Então, já fica aí com mais clareza para você tomar decisões. Tá? A sétima métrica, o sétimo indicador que é extremamente importante, são os valores em negociação dentro do teu funil. Então, você precisa saber agora quanto tua equipe está negociando. Eu não estou falando de venda, eu estou falando quanto ela está negociando agora. Isso porque quando você envia uma proposta, você está negociando um valor, né? Então, se eu fiz aqui uma proposta de 5 mil reais, eu estou negociando 5 mil reais. E quando você usa um CRM, que é uma plataforma de vendas profissional, muito barata, mais barata que uma pizza, né? E se você não sabe o que é isso, eu te recomendo que você siga aqui, se inscreva em todos os canais do Papo de Agente. Eu vou deixar alguns deles aqui na descrição do vídeo no YouTube, embora seja um podcast, mas ele também está gravado no YouTube. Você vai lá, dá uma olhada, se inscreva, porque eu falo muito sobre isso. E com o CRM você vai conseguir controlar todas essas métricas. Então, inclusive saber quanto você está negociando agora na sua empresa. Então, quando você junta lá todos os consultores, todas as propostas que foram enviadas, essa métrica fica disponível para você, inclusive por etapa de atendimento. Por exemplo, quanto você tem agora reservado aí na sua agência de viagens. O fato de você não saber essa métrica te faz trabalhar literalmente com uma venda nos seus olhos. Você não está enxergando quanto pode ser fechado de negócios hoje aí na sua agência. Isso faz com que você não tome algumas ações que são extremamente importantes para garantir o fechamento dessas vendas. E a oitava métrica é a quantidade de atividades de um consultor por venda. O que é isso? Quantas ações o consultor precisa tomar para fechar uma venda? Por exemplo, se ele faz ligação, se ele manda um e-mail, se ele manda um WhatsApp, né? Quantas ações como essa ele precisa fazer dentro de um ciclo de vendas para poder fechar um negócio? E ter consciência dessa métrica é importante porque, por exemplo, quando você tem uma equipe, você começa a comparar. Poxa, o consultor A, ele fez 70 ações para poder fechar uma venda. O consultor B, que não está performando bem, ele fez 50 ações para poder fechar a venda. E ele está performando muito mal por isso. Então, talvez, se a gente aumentar o número de ações, que aí isso daí está diretamente relacionado ao acompanhamento que ele faz daquele atendimento, né, de quão próximo ele está do cliente durante o atendimento. Então, você começa a entender qual é a quantidade de interações ideal para um bom atendimento. E ter esse controle de métrica vai fazer você enxergar, com certeza, um caminho para um bom atendimento. A nona métrica é o ciclo de venda. O que é o ciclo de venda? Quantos dias você precisa para poder fechar uma venda? Isso é importante, né? Você saber, olha, quando eu começo a atender uma pessoa, eu demoro em média 5 dias para fechar o negócio. Então você tem um ciclo de vendas de 5 dias. Por que isso é importante? Porque se você está fazendo um atendimento ou você identifica alguém da sua equipe que está muito acima desse ciclo de vendas, que você pode enxergar esse ciclo tanto individualmente por consultor quanto a média geral da tua equipe.
né? E você começa a ter uma visão para poder saber, poxa, esse consultor daqui, o consultor B, ele está demorando muito mais dias dentro de um atendimento do que a média geral da empresa para fechar um negócio. Isso quer dizer que o consultor está perdendo o time da venda, né? Talvez ele está furando aí na entrega de um orçamento mais rápido, enfim, não está conseguindo identificar uma objeção dentro do atendimento. São vários motivos que podem acontecer para poder tornar o ciclo da venda maior, né? E você conseguir identificar esse ciclo de vendas vai ligar o teu alerta para você investigar e entender qual é o motivo que está atrasando o ciclo de vendas de alguns consultores, tá bom? A 10ª métrica é o ciclo de perda, né? Assim como você sabe quantos dias é necessário para ganhar uma venda, você também vai saber quantos dias são necessários para poder perder uma venda. Aqui na minha agência, por exemplo, o ciclo médio de uma venda ganha é de 5 dias. E o ciclo médio de uma venda perdida são de 12 dias. Isso daí traz para a gente insights valiosos, como por exemplo, eu preciso, se eu tenho aqui dentro do meu time de consultores um consultor que está com um ciclo de vendas acima de 5 dias, eu sei que toda venda que passa do 5º dia, ela começa a diminuir a chance considerável de fechar negócio. Então eu vou trabalhar com os meus consultores para poder eles conseguirem, dentro de 5 dias, seguir todo o processo de venda deles, para poder apresentar a proposta, pegar feedback, quebrar objeções e, enfim, fazer a reserva e finalizar. Tudo que é necessário para poder a gente fechar um negócio, tá? Então é importantíssimo você controlar esses dois ciclos, o ciclo de venda e o ciclo de perda. Isso vai trazer mais clareza sobre o seu negócio. E um dado importante aqui para vocês, que eu disse aqui que a minha agência tem um ciclo de venda de 5 dias, mas isso é uma estatística individual. Cada negócio, você precisa considerar a especificidade do seu negócio. Cada negócio vai ter um ciclo diferente. Pode ser que o produto que você foque em vender aí na sua agência tenha um ciclo menor ou um ciclo maior, tá? Então, vamos levar em consideração a individualidade de cada agência, tá bom? A 11ª métrica, ela fala sobre os motivos de perda das suas vendas. Toda venda que você perde tem um motivo de perda, que você precisa criar uma estatística para entender quais são os principais motivos que te fazem perder venda. Além de, com base nessa informação, você conseguir tomar ações que corrijam eventuais falhas, você também vai descobrir quais são as principais objeções apresentadas para os seus consultores ou até para você ao longo de um período de tempo. E isso daí vai te ajudar a criar estratégias específicas para poder quebrar essas objeções, muitas vezes até antes mesmo delas aparecerem. Por exemplo, aqui a gente tem uma estratégia de quebrar objeções ainda na sondagem. A gente sabe que, por exemplo, o cliente ele tem, acontece com a gente aqui, inclusive, muitas objeções do tipo, lá na frente, depois que apresentamos a proposta, que está em processo de fechamento, ele fala assim, eu preciso conversar com uma terceira pessoa, pode ser a esposa, o marido, etc. Então a gente costuma já na sondagem perguntar se existe uma terceira pessoa que vai influenciar na tomada de decisão. Porque se existir, a gente precisa saber antes de apresentar a proposta, justamente para poder o cliente não apresentar essa objeção lá na frente e a gente não ficar sem ter como quebrar a objeção. A 12ª métrica importante na gestão da sua agência de viagens é você saber a origem das suas vendas. E você pode controlar essa origem por período também. Por exemplo, no mês passado, a melhor origem de vendas da nossa agência foi a busca orgânica no Google. E saber disso me traz clareza para eu investir em mais ações nesse canal. Então você consegue controlar dentro do CRM com a exatidão da matemática, né, quantas vendas vieram de cada canal que você trabalhou. E saber disso é importante porque no mês seguinte você começa a tomar decisões, falar assim, olha, aquele canal que me gerou boas vendas no mês anterior, agora vai ter um cuidado especial nesse mês, para poder a gente gerar mais oportunidades, uma vez que esse canal me gerou bons negócios. A 13ª métrica importante da sua agência de viagens são as metas. Mas só que não só as metas, você precisa associar essas metas
a uma previsão de vendas da sua agência de viagens. Lembra que eu fiz a conexão lá do número de oportunidades com o ticket médio e a taxa de conversão? Então, é isso. Está começando aqui um novo mês. Eu sei que o consultor A tem uma taxa de conversão de 30%, que ele tem um ticket médio de R$3.000 e a meta dele é 90 mil. Então eu defini que é 90 mil. Por quê? Porque eu sei que ele consegue atender 100 oportunidades dentro de um mês e que ele vai converter 30% desses 100 atendimentos e vai ter um ticket médio aí de R$3.000. Ou seja, ele tem potencial aí para fechar entre 90 e 100 mil reais dentro do mês, se tudo der certo. Então repare que a gente passa a criar metas com uma previsão de vendas baseadas em dados que são gerados pela tua própria empresa no CRM. Isso é importante porque você não gera frustração nos seus vendedores. Então todos os vendedores aí, eles enxergam a meta do mês, ela é diferente, não é a mesma para todo mundo. Eles enxergam com muita clareza, porque a gente fala para ele de forma clara, assim, olha, a sua meta é 90 mil, por quê? Porque você demonstrou ter capacidade de atender 100 pessoas por mês e a tua taxa média de conversão é de 30%. Eu pego essa taxa média de conversão dos últimos 6 meses e digo, olha, nos últimos 6 meses você converteu em média 30% de tudo que você fez. Então, os dados eles dizem muito sobre quem é você, quem são os seus consultores. Então é importante a gente criar essas metas aí realmente personalizadas para poder a gente motivar a nossa equipe e mostrar principalmente para eles o caminho do crescimento dentro da empresa, tá bom? A 14ª métrica é o tempo das ligações. Provavelmente você nunca fez uma ligação através de um CRM, porque isso não é comum nas agências de viagens. Mas eu digo para você, isso faz toda a diferença. A gente faz todas as nossas ligações aqui por dentro do CRM e isso daí faz com que as nossas ligações fiquem gravadas no perfil do cliente. Isso faz com que a gente, que está na gestão, consiga enxergar melhor o atendimento que está acontecendo, tomar decisões mais qualitativas em relação a esse atendimento, mas principalmente entender, que é o caso dessa métrica, quanto tempo cada consultor precisa passar no telefone para poder fechar uma venda. E entender, comparando aí entre consultores, se de repente um consultor está usando muito tempo, muito mais do que o necessário, ele pode estar sendo prolixo dentro do atendimento dele, e a gente começa aí a fazer essas análises para poder corrigir, porque a gente tem quando a gente começa a cruzar os dados, por exemplo, as nossas vendas desse mês, eu separei todas as vendas, em média uma ligação durou 7 minutos. Tá? Então, se eu olhar para os consultores que estão performando menos, pode ser que a ligação deles tenha muito pouco tempo ou muito mais tempo do que esses 7 minutos. E o ideal é a gente tentar chegar o mais próximo possível daquilo que está gerando resultado. E aí a gente vai ouvir essas ligações e vai entender quais são as falhas que ele está cometendo para poder, com base nessas falhas, a gente criar uma solução personalizada por consultor. Tá bom? A 15ª métrica é a etapa em que a venda foi perdida. Isso é importante, né? Quando você define, e aí cabe um outro podcast, um funil de vendas prático para a tua agência. Por exemplo, o funil da minha agência ele tem 5 etapas. A primeira etapa, quando o cliente chega, ele não tem ainda um destino definido. Depois a gente faz uma sondagem para poder definir o destino da viagem dele. Então essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a apresentação de uma proposta financeira. A 4ª etapa, a gente já aguarda as objeções dele. E a 5ª etapa é a reserva para depois vir o fechamento da venda. Então a gente precisa entender em qual dessas etapas a nossa venda foi perdida, para poder a gente entender qual foi a maturidade daquela oportunidade que foi gerada. Por que isso é importante? Porque se eu estou perdendo vendas de forma muito precoce dentro do atendimento, a gente precisa fazer uma revisão lá nas estratégias de marketing para poder saber se a gente está atraindo oportunidades verdadeiramente boas e qualificadas para o nosso departamento de vendas, os consultores. Então repare que as métricas elas se conectam o tempo todo e nos fazem tomar decisões cada vez mais assertivas. Tá? E saber onde que você perdeu essa venda, em qual etapa do teu funil, vai trazer clareza sobre a qualidade das oportunidades que você está gerando. Tá?
A 16ª métrica são os produtos mais vendidos da tua agência. Pelo amor de Deus, se você não sabe essa métrica, tá tudo errado aí. Você precisa saber no mês passado o que mais você vendeu. Qual foi o produto que você mais vendeu? Aí você começa a somar aí um conjunto de ações. Qual foi o produto que eu mais vendi e qual foi a origem das melhores vendas? Só de você saber isso, fala assim, olha, as minhas melhores vendas vieram do Instagram e o produto que eu mais vendi foi gramado Natal Luz. Poxa, nesse mês está dita a tua estratégia. É anúncio no Instagram para vender Natal Luz. Então repare que as decisões elas passam a ser pautadas pelos dados gerados aí pela tua agência. Tá bom? Então conhecer os produtos que você mais vende na sua agência vai fazer toda a diferença. A 17ª métrica é a lucratividade, tá? Então, faturamento é o quanto você vende e a lucratividade é o quanto você ganha. É importante você controlar isso daí, inclusive individualmente em cada venda. E quando você começa a associar esses dados, você vai começar a entender qual é a origem de clientes que te geram mais lucratividade, qual é o tipo de produto que te gera mais lucratividade. E a gente trabalha por lucro, a gente não trabalha por faturamento. Eu não quero vender milhões, eu quero lucrar milhões. Ou, enfim, um valor que realmente seja bom para mim, para o meu negócio nesse momento. E você ter o controle da lucratividade de forma isolada, por venda, vai fazer você enxergar, quando você cruza esses dados, qual é o caminho que você precisa trilhar para poder atrair os melhores clientes e vender os melhores produtos do ponto de vista de lucratividade. Tá? E por último, a 18ª métrica é a etapa em que as vendas foram ganhas. A gente viu aqui a etapa em que as vendas foram perdidas, a gente também precisa controlar lá no CRM, dentro do teu funil de vendas, em qual etapa a tua venda foi ganha. Se eu ganhei essa etapa em proposta financeira, por exemplo, então o cliente não chegou nem a apresentar a objeção, nossa, que cliente bom, de onde que ele veio, o que ele está comprando. Então vamos mais uma vez cruzar todos esses dados para poder começar a enxergar de forma diferente a nossa agência de viagens. Então foram aí 18 métricas. Espero que você tenha gostado e olha, acredita em mim, existem muito mais métricas do que só essas 18, e por isso a gente tem um programa de qualificação que é o Desafio do Papo de Agente. É um programa que a gente tem, são 22 encontros programados e mais um acompanhamento personalizado para poder a gente implementar essa estratégia de controle através de um CRM e muitas outras coisas aí legais, desde a prospecção até uma estratégia de atendimento bem eficaz, o controle e a tomada de decisão com base em dados. Tá bom? Então se você gostou aí, deixa o seu like, deixa aí um comentário, fala aqui se você já controla alguma dessas métricas, se não, se fez sentido para você, fala aí alguma coisa pra gente. Grande abraço e até o próximo podcast.